Atenção porque vai começar a aula de matemática. Boa tarde, galera. Vamos para mais uma aula de matemática do nono ano. Começando com a resolução das atividades da aula 14. No primeiro exercício, ele diz o seguinte: observe os triângulos ABC e o triângulo DEF. Então, como vocês podem ver a imagem, né? Na letra A, ele pergunta o seguinte: esses triângulos são semelhantes? Como eu posso dizer que eles são semelhantes? Se eu olhar, eu vou perceber que eles têm dois ângulos iguais, certo? O ângulo do segmento AC e AB é 40. Perceba que no segmento FE e FD, o ângulo também é 40, certo? No segmento CA e CB, eu tenho um ângulo de 55 graus. E no segmento DE e DF, também 55 graus, beleza? Então isso daí já responde a letra C, automaticamente. Qual o caso de semelhança? AA, que seria ângulo, ângulo, certo? Na letra B, ele diz o seguinte: qual a razão de semelhança entre os triângulos ABC e DEF, certo? Então eu posso fazer o seguinte, ó. Quais são os valores que eu tenho ali na hipotenusa, né? Ó, a hipotenusa do triângulo maior é 6. E do triângulo menor, a hipotenusa é 3. Perceba que ele está com a forma diferente ali, mas é 3 a hipotenusa. Então a razão seria 6 dividido por 3. A razão é de 2 centímetros, beleza? Então, vamos para a segunda questão. Utilizando uma régua, realiza as medidas necessárias, as medições necessárias, na figura e responda a questão. Então analisem ali que eu tenho o triângulo ABC e o triângulo DEC, certo? Eles são semelhantes? Sim. Qual seria um caso para dizer que eles são semelhantes? Eu poderia que eles têm lado, ângulo, lado, ok? Ou lado, lado, lado. Isso aí fica a critério de vocês para responder essa daí. Mas eles são semelhantes, ok? Na questão número 3, eu preciso achar o seguinte caso aí, ó. Em certo momento, uma pessoa cuja medida da altura é 1,65 m projeta uma sombra medindo 1,60 m. Enquanto a árvore projeta uma sombra medindo 13,92 metros. Qual a medida da altura da árvore? Então, para responder isso daí, eu posso fazer a proporção desse jeito, ó. A medida da pessoa, né, que é 1,65 m, projeta uma sombra de 1,60 m. Isso é igual à altura que eu quero saber da árvore sobre a projeção da sombra dessa árvore, ok? Fazendo a regra de 3 aqui, né? Fazendo a regra de 3, eu vou obter o resultado de 19,8 metros, ok? 19,8 metros. Só basta eu resolver essa regra de 3, ok? Letra B. Na quarta questão, que é semelhante à questão 3, ele diz o seguinte, ó, perceba que eu tenho os desenhos de um prédio e de uma pessoa, né? Observe a figura abaixo. Depois ele pergunta: um prédio projeta no solo uma sombra de 30 metros de extensão. No mesmo instante em que uma pessoa de 1,80 m projeta uma sombra de 2 metros. Pode-se afirmar que a altura do prédio vale. Então, eu vou fazer da mesma forma que eu fiz na questão anterior, na questão 3, certo? A proporçãozinha. Ele diz o seguinte, vamos lá, vamos fazer aqui só para vocês não terem a dúvida. Então, a questão 4 ele diz, ó, um prédio, né,
projeta no solo uma sombra de 30 metros. Então eu tenho uma sombra de 30 metros, ok? E uma pessoa projeta uma sombra de 2 metros. A altura dessa pessoa é de 1,80 m. Qual é a altura do prédio, né? Novamente, eu vou ter uma regra de 3 aqui. Uma regrinha de 3, né? Ok? E vou obter o que? 27 metros, ok? 27 metros. Então aqui vai ser igual a 27 metros. Letra A, ok? Beleza? Vamos lá. Na questão número 5, a gente vai fazer o seguinte, ó. Numa cidade do interior, à noite, surgiu um objeto voador não identificado, em forma de disco, certo? Que estacionou a 50 metros do solo, aproximadamente, certo? O helicóptero do exército, situado a aproximadamente 30 metros acima do objeto, iluminou com o holofote, conforme mostra a figura anterior. Sendo assim, pode-se afirmar que o raio do disco mede em metros aproximadamente. Então perceba aí que eu vou ter o seguinte caso, né? Uma proporção igual às anteriores. Eu fazendo essa proporção, eu vou pegar os 50 metros que estava o disco voador do chão, né? E vou fazer a sombra projetada por esse disco voador, certo? E pegar os 30 metros do avião e calcular com algum valor aproximado da sombra, certo? Então, ele quer saber a medida do disco voador, beleza? Então, fazendo a proporção ali, eu vou conseguir. E acho logo que a medida do disco voador é A igual a 3 metros, beleza? Vamos para a nossa aula de número 15. Identificação dos elementos de um triângulo retângulo, hipotenusa e catetos, e análise dos casos de semelhança e as relações métricas do triângulo retângulo, beleza? No primeiro caso, eu vou trabalhar primeiramente para descobrir aonde eu vou trabalhar com o que seria o triângulo retângulo e qual seria os elementos aí. Quais são os elementos? A hipotenusa e os catetos. O cateto adjacente e o cateto oposto, certo? Olhando esses triângulos aí, ó, que já está bem representado, né? Eu tenho que a letra A é a hipotenusa. Ângulo oposto ao lado oposto ao ângulo de 90 graus. B e C como os catetos, certo? Vai aparecer para vocês aí com os catetos D e C, porque foi alterado o lado do triângulo aí, certo? Na semelhança da semelhança em relações métricas, a gente vai trabalhar o seguinte caso. Perceba que eu vou ter o triângulo ABC, o triângulo ABA-HBA e o triângulo HAC. Observe que esses dois últimos triângulos, ele é uma variação do primeiro. Quando eu traço a reta, certo? Que seria a altura desse triângulo, eu posso dividir ele ao meio e obter dois triângulos, certo? Só que a gente vai utilizar para as relações métricas os três triângulos. Então, observem. Então, vamos à primeira relação métrica, beleza? Ó. Como os triângulos A, B e C e H, B e A são semelhantes, temos algumas proporções desses dois triângulos. Vamos lá. Primeiro caso, eu vou pegar o triângulo grande, que seria o ABC, e o triângulo menor, HBA, para vocês entenderem melhor, certo? Então, vou pegar a hipotenusa do triângulo maior, que seria A, e vou dividir por C, que também é a hipotenusa do triângulo menor, beleza? Perceba que eu tenho caso semelhante ali, ó, com o ângulo B, certo? O ângulo B. Quais letras que estão opostas ao ângulo B? Seria o B minúsculo e o H minúsculo, né? Então, vou dividir B
por H. Fazendo a regrinha de 3, né, eu vou ter A vezes H e C vezes B. A primeira proporção, beleza? Depois eu vou analisar o seguinte caso. Ó. Novamente, as hipotenusas AC, certo? No triângulo grande A e no triângulo menor C. A dividido por C igual aos catetos, aos outros catetos. Quais são os outros catetos que eu tenho? No triângulo maior seria C. No triângulo menor, M. Eles são proporcionais, certo? Com isso, fazendo a multiplicação aí, eu tenho o seguinte, ó, preste atenção. C vezes C, C ao quadrado, que é igual a A vezes M. Beleza? Então essa daí é a segunda proporção. O outro caso, eu vou pegar o outro triângulozinho, usando o triângulo ABC e o triângulo HAC. Então percebo que já é o outro triângulo, né? Para esse caso, só vou ter uma proporção aí aparente, né? Então vamos lá. Para o primeiro caso, a hipotenusa, perceba que só está mudando a forma de ser representado os triângulos, certo? Mas são os mesmos triângulos retângulos. Eu tenho a hipotenusa A, lá no triângulo menor, a hipotenusa é o B, certo? Então eu vou ter A dividido por B, que é igual ao cateto, ó, perceba que agora o cateto oposto ao ângulo B, né, do triângulo maior, é o B minúsculo, e o cateto oposto agora é em relação a A. Aí, por que, professor? Perceba que os ângulos estão aí representados por uma linhazinha e duas linhazinhas, beleza? Para facilitar. Então, o cateto oposto ao ângulo A é N. Então, eu vou ter B dividido por N, certo? Com isso, fazendo a regra de 3, eu tenho B ao quadrado, que é igual a A vezes N. Tem a terceira proporção, beleza? Do outro triângulo, agora eu pego os dois que eu obtive do triângulo maior, né? E o que eu vou usar agora como proporção dos triângulos HBA e HAC, certo? Vou pegar a primeira altura, que seria a altura do triângulo, né? Só que agora virou o cateto nesses dois. Então, ó, o cateto oposto ao ângulo B é H minúsculo. Beleza. Só que quem é o cateto oposto ao ângulo de uma linhazinha só, que seria na letra A, o N, H dividido por N, certo? Igual aos catetos agora, ó. Os catetos adjacentes ao ângulo de 90, né, ó. Então eu tenho o N, né? E lá no triângulo menor, eu vou ter a altura, né, ó, porque está embaixo do ângulo de 90 e o outro está retinho ao ângulo de 90 subindo, mas não deixa de ser cateto adjacente. Fazendo a regra de 3, eu tenho H ao quadrado, que é igual a M vezes N, certo? E para finalizar aí, essa parte das relações métricas, temos que A, se você analisar no cateto maior aí, ó, no triângulo maior, do segmento BC, que é dividido pela altura aí, ó, a altura aí, gerou dois novos segmentos, né? O M e o L. Então eu posso dizer que A é igual a M vezes N, beleza? Vamos falar agora do teorema de Pitágoras, beleza? Lembrando que o teorema de Pitágoras é conhecido como A ao quadrado, que é igual a B ao quadrado, mais C ao quadrado. Mas quem é essa fórmula assim? Quem são essas letras? Os nomes, né? Então ele diz que A é a hipotenusa ao quadrado, que é igual a B mais C, ambos aos quadrados, ou seja, B ao quadrado mais C ao quadrado, que são os catetos, beleza? Então ele diz, ó, a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos, beleza? Primeiro exemplo, coloquei o primeiro exemplo aí, ó. Exemplo 1, vamos para o exemplo 1. Encontre o valor de x e de y na figura ao lado. Observem a figura. Percebam que y
é o A das relações métricas, ou seja, A igual a M mais N, né? Então, só é fazer a substituição. No lugar do A fica o Y. Então, o Y que é igual a 9 mais 3. Então, o Y é 12. Ó. Então, achamos o valor de Y, 12, né? Só que ele quer saber o valor de X. Opa, quer saber o valor de X, olha. Mas perceba o seguinte. Eu tenho Y, né? Que seria 12. Tenho o cateto menor aí, que é 3, certo? E quero achar o valor de X, que é a minha hipotenusa, certo? Então, só é substituir lá, ó, x ao quadrado, que é igual a 12 vezes 3, certo? Que é igual a 36, certo? X é igual a raiz de 36, que é 6. Então, achamos o valor de X, que é 6, beleza? No segundo exemplo, ele diz o seguinte. Conhecendo os calores dos catetos, que é 10 e 24, encontre a hipotenusa. Opa, então já tem os catetos, só encontrar a hipotenusa. Vou usar a minha formulazinha do teorema de Pitágoras, né? Que é A ao quadrado, que é igual a B ao quadrado, mais C ao quadrado. Mas os catetos já foram dados. B ao quadrado, mais C ao quadrado, que é 10 ao quadrado, mais 24 ao quadrado. Só substituir B e C, beleza? Então eu tenho lá, ó, que A ao quadrado é igual a 10 ao quadrado, que é 100, beleza? Mais 24 ao quadrado, que é 500 ou 676, certo? Então, A ao quadrado é igual a raiz quadrada de 676, que tem como resposta A igual a 26, ok? Vamos lá. Na questão do exemplo número 3, ele diz: quando a hipotenusa de um triângulo retângulo for 64 centímetros e uma de suas projeções medir 16 centímetros, qual será a medida do cateto adjacente da projeção? Então, perceba que lá nas relações métricas eu tenho um caso que diz o seguinte, que B ao quadrado é igual a A vezes M de um triângulo, que eu quero saber a hipotenusa, beleza? Muito fácil. Então eu vou pegar lá, ó, B ao quadrado, que é igual a 64 vezes 16. B ao quadrado, que é igual a 1024. B é igual a raiz quadrada de 1024. Tenho como resposta que D é igual a 32 centímetros. Beleza? Muito fácil, só é analisar as relações métricas. Beleza? Então, boa aula, galera. E até uma próxima.